Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa reflexão de hoje é Libertos das garras de Satanás. Não sei se você pensa como eu quando se fala em garras, mas eu fico imaginando uma presa nas unhas de um felino. Quando uma presa está agarrada por um felino, dificilmente ela consegue escapar. As garras normalmente atravessam a pele, adentram na carne, trazendo muitas dores e sofrimento à vítima. Se a vítima tenta sair, as garras afundam cada vez mais e a dor aumenta muito. É uma situação de muito sofrimento e dolorosa para a presa que está nas garras de um felino. Esta mesma dor que uma presa sente quando está agarrado por um predador, muitas pessoas estão sentindo por estarem presas nas garras de Satanás. Tem pessoas que tiveram suas vidas destruídas por ações malignas. Tem muitas pessoas que tiveram as suas famílias destruídas, os negócios arruinados. Muitas pessoas foram acometidas de enfermidades em que a medicina não dá conta de curar. Há pessoas que perderam emprego, outras perderam tudo que tinham. Isso não foi um acidente de percurso, mas foram ações malignas que levaram tais pessoas a sofrerem estes danos. Eu não quero aqui generalizar, dizer que todas estas coisas más que acontecem com pessoas são decorrentes de ações malignas, mas há muitas pessoas que tiveram suas vidas arruinadas, muitas pessoas que tiveram a sua saúde prejudicada, os seus negócios ali comprometidos, por ações malignas, não foi uma obra do acaso. São pessoas que estiveram ou que estão presas nas garras do maligno, que muitas vezes então sofreram estes danos ou que continuam sofrendo. Mas contra este mal, há solução. E para falar sobre isso, eu vou utilizar dois exemplos bíblicos que estão registrados no Novo Testamento. O primeiro deles é o texto de Mateus capítulo 17, versos 14 até o verso 18, onde narra a história de um menino lunático que estava sendo vítima de ações malignas. Vejamos o que diz o texto em Mateus capítulo 17, verso 14 ao 18, de acordo com a Almeida Corrigida Fiel, que diz o seguinte: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Pois bem, este texto trata de um menino lunático, que em algumas traduções traz como sendo epilético ou que sofria acessos. O pai deste menino acreditava que seu filho estava fisicamente doente. Ele demonstra isso quando fala a Jesus que os seus discípulos não puderam curá-lo. Ou seja, ele imaginou que era uma doença, era um problema físico daquele menino, que aquele menino tinha. Mas se nós olharmos para os 3 evangelhos que traz esta história, tanto Mateus quanto Marcos e Lucas, vamos ver que não se tratava de uma doença física, mas sim de uma doença decorrente de ações malignas.
O verso 18 do capítulo 17 de Mateus relata que Jesus repreendeu o demônio que estava no menino e não a enfermidade. Jesus poderia ter repreendido a enfermidade, mas ele repreendeu o demônio, é isso que diz o texto. E o texto diz que desde aquela hora o menino sarou. Notem que só naquele momento o pai do menino descobriu que se tratava de uma obra demoníaca. Ninguém ali, além de Jesus, havia detectado, havia discernido que a doença era fruto de ação de uma casta de demônios. Falar hoje de uma influência demoníaca nas mentes, nos corações e na vida das pessoas pode ser motivo de ridicularização. Muitas pessoas não estão dispostas a acreditar que há forças do mal. Muitos dos homens modernos tiraram Deus das suas vidas e se colocaram no lugar de Deus, passando a achar que tudo está relacionado a fatos que a ciência tem resposta. Muitos preferem acreditar no que a ciência ainda não consegue explicar do que acreditar naquilo que está registrado nas palavras de Deus e que explica de uma forma muito clara, com fartos exemplos irrefutáveis, de coisas que acontecem na vida de pessoas que são decorrentes de ações malignas. Se você pegar um código penal, por exemplo, estou dizendo um código penal brasileiro, não há uma só linha dizendo que determinados crimes têm origem em ações malignas. No ramo da medicina, quaisquer alterações fisiológicas ou anatômicas que possam configurar a existência de alguma doença, na patologia clínica não há uma só linha que especifique que a doença pode ser de origem maligna. E assim também acontece na psicologia e na psicanálise. Mas como podemos ver, de acordo com o texto que nós lemos, aquele menino que sofria sintomas semelhantes à de epilepsia, suas crises eram decorrentes de ações demoníacas. Conforme diz o texto, ele tinha um grande sofrimento. Algumas vezes ele caía no fogo e outras vezes era lançado nas águas. Satanás queria destruir a vida daquele menino. Ele queria matá-lo no fogo, e também nas águas profundas. Era um atentado constante contra a vida dele. Como podemos ver, não se tratava de epilepsia, não se tratava de desmaios por anomalias do seu corpo. Eram reações decorrentes de uma casta de demônios que habitava e atuava na vida dele. Para aquele menino, só havia uma solução. A única solução estava no poder de Jesus, que o libertou daqueles demônios. Os discípulos foram incapazes de fazer alguma coisa por ele. Aqueles discípulos, eles não estavam preparados para enfrentar aquele mal, aquela casta de demônio. Eu creio que os discípulos ficaram muito envergonhados diante das pessoas que lá estavam, e eu creio que eles não queriam novamente passar por aquela situação vexatória. Eles então agora querem saber de Jesus porque não conseguiram libertar o menino daquele mal. E onde que falharam? Onde que estava, então, a deficiência para que eles pudessem fazer alguma coisa? E Jesus dá uma resposta objetiva e clara a eles, e Jesus então diz: esta casta de demônios não sai se não for através de jejum e oração. Esta resposta de Jesus serviu não somente para os discípulos daquela época, ela serviu para todos os discípulos de todos os tempos. Este ensino serve para nós que somos discípulos de Jesus nestes dias. Este ensino servirá para todos aqueles que se tornarão discípulos de Jesus depois de nós. Você já pensou nisso? Se tivermos uma vida consagrada a Deus, se vivermos uma vida de jejum e oração, Deus, ele nos dá poder para lutarmos contra os demônios. Ele nos dá autoridade sobre esses espíritos maus. Nós podemos, com este poder que Deus nos dá, libertar muitas pessoas que estão presas nas garras de Satanás. Satanás não poderá resistir a este poder de Deus em nossas vidas. Mas para isto é preciso ter fé.
Para isso é preciso ter uma vida consagrada a Deus. Para isso é preciso muita oração e muito jejum. Pois bem, este é o primeiro caso que queria compartilhar com vocês sobre alguém que estava nas garras de Satanás e foi completamente liberto por Jesus. O segundo caso é o do homem de Gadar, conhecido também como Gadareno, que está relatado nos Evangelhos de Mateus, capítulo 8, verso 28, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 1, e Lucas, a partir também do verso 26 e do capítulo 8. Embora a história esteja nos 3 evangelhos, eu vou ler a passagem bíblica apenas de Lucas, capítulo 8, dos versos 26 até o verso 34, que, de acordo com a tradução Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte: E navegaram para terras dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhes que o não mandassem para o abismo, e andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-los na cidade e nos campos. Vejamos, irmãos e irmãs, algumas características, deste homem narrado neste texto. Este homem, ele estava possesso de demônios, e ele estava vivendo este problema já há muito tempo, como relata as Sagradas Escrituras. Mas vivendo então nesta condição, este homem, ele enfrentou alguns outros problemas, reprováveis por pessoas, por toda a sociedade. Ele não andava vestido, esse era um homem que andava nu. Imagine nossos dias um homem vivendo nesta condição, ele seria preso por atentado ao pudor. Então já haveria um problema ali, ele seria criminalizado por esta atitude. Eu creio que naquela época era um problema também para a sociedade, de repente pessoas se depararem com este homem sem as suas vestes. Mas não era só isso, este homem, ele não habitava em casa, ele morava nos sepulcros. E veja que sepulcros é lugar de pessoas mortas. Agora percebam, como as ações malignas são tão terríveis, que esta ação empurrava este homem vivo para perto dos sepulcros. Ou seja, o Satanás, os demônios queriam sepultar talvez este homem em vida ou deixar ali preso naquele sepulcro para que ele não fosse uma pessoa normal que pudesse viver uma vida em outros lugares que não fosse aquilo. O Satanás, ele tenta fazer isto com as pessoas, ele tenta arrebatar as pessoas e levar pessoas vivas aos sepulcros da vida, a viver uma vida em uma prisão. E este homem, então, vivendo daquela maneira, ele também muitas vezes eram presos em grilhões e cadeias. O Marcos, que escreveu ali o Evangelho, diz que ele era preso em correntes, mas estas correntes, as cadeias, os grilhões, eram despedaçados por este homem, tamanha a força demoníaca que estava sobre ele. Mas não era só isso. Ele vivia se cortando com pedras em meio aos sepulcros e colinas. Vejam que ele perdeu completamente o senso de autoproteção.
né? Deus colocou este senso de autoproteção em nós e nós temos o reflexo. Se alguma coisa vem para nos atingir, nós desviamos. Nós temos este reflexo dado por Deus para proteger o nosso corpo. E este homem, ele não apenas não se defendia, mas ele fazia algo pior, né? Ele mutilava a si mesmo. Ele estava então ali se destruindo. E isto por conta das ações malignas. Eu quero que você pense comigo a situação deste homem. Em primeiro lugar, este homem perdeu a dignidade. Em segundo lugar, ele perdeu a sua família, ele perdeu a amizade com as pessoas. Ele perdeu, né, a sua saúde, ele perdeu a sua honra, ele perdeu o senso de autoproteção. Ele perdeu tudo e estava por perder a sua própria alma, que é o bem maior que alguém possa ter neste mundo. Jesus disse isso e está registrado no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, verso 36, né? E Jesus faz uma pergunta. Né? Jesus diz lá o seguinte: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vejam que a alma é o bem principal que nós temos, que vai permanecer para sempre, e o interesse de Satanás é destruir as pessoas neste mundo, fazer com que as pessoas percam a salvação e que sejam lançadas no inferno, onde o diabo será ali castigado com seus anjos, queimando no fogo eterno. Satanás queria fazer isto com este homem de Gadar, mas o diabo não conseguiu. Jesus estava lá para libertar aquele homem. Jesus estava lá para dar uma vida nova para ele. Jesus estava lá para restaurar o coração daquele homem e transformá-lo em uma nova criatura. E foi isto que Jesus fez. Jesus o libertou de tal forma que ele quis seguir a Jesus. Agora ele não queria mais viver despido. Agora ele não queria mais morar em sepulcros. Agora ele não queria mais se cortar com pedras. Ele não queria ficar nos desertos. Agora ele volta ao são juízo. E ele então quer usar a sua mente, o seu intelecto para compreender aquilo que Jesus diz, para ouvir o que Jesus diz e fazer aquilo que Jesus mandar. Quando Jesus estava ali diante dele, ele até quis seguir a Jesus, mas diz a palavra que Jesus não permitiu que o acompanhasse. E Jesus diz para aquele homem, conforme está em Lucas capítulo 8, verso 39, torna para a tua casa e conta com grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é uma prova incontestável de que Jesus liberta os oprimidos, de que Jesus liberta os cativos, de que ele liberta os que estão nas garras do maligno e transforma estas pessoas em novos homens, em novas mulheres e capacita-os imediatamente para serem suas testemunhas neste mundo. Ele fez isso com este homem de Gadar, que era desprezado por todos, que era tratado como lixo do mundo, que era discriminado, que era taxado como um louco. Mas para Jesus, ele era um homem importante. A diferença que havia naquele homem das demais pessoas que viviam uma vida normal era que aquele homem estava possuído por forças malignas e Jesus sabia que se tirasse este mal do corpo daquele homem, ele poderia ser um instrumento nas mãos deles, ou nas mãos dele. Há muitas pessoas neste mundo sendo conduzidas por Satanás que vivem uma vida que não foi a vida que Deus planejou para elas. Algumas até aparentam estar bem, mas não estão, estão sendo conduzidas pelo mal. Muitos acham que pessoas possuídas por Satanás são apenas aquelas que ficam se recontorcendo, que ficam espumando a boca, que ficam urrando, gritando. Mas tem pessoas que são vítimas de ações malignas que não têm estes comportamentos. Judas é um exemplo disso. Ele estava possuído por Satanás, e quando ele foi vender Jesus pelas 30 moedas de pratas,
Ele não chegou lá espumando, recontorcendo e nem gritando. Ele estava ali como uma pessoa normal. E Satanás estava na vida de Judas, e Satanás queria acabar com a vida dele. E, infelizmente, Satanás deu o mesmo fim na vida de Judas. O Judas já foi, milhões ou bilhões de outros já foram, e eu lhe pergunto, você está liberto das garras de Satanás? Você está protegido pelas potentes mãos de Deus? A palavra de Deus em 1 João capítulo 5, verso 18, de acordo com a Bíblia Viva, diz o seguinte: ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado um hábito, pois Cristo, o Filho de Deus, resguarda-o com segurança, e o diabo não pode pôr as mãos nele. A maioria das traduções diz, e o maligno não lhe toca. O Salmos 34, verso 7 diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Notem, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E eu lhe pergunto, você teme a Deus? Se sim, o anjo do Senhor está acampado do seu lado para te proteger e para te livrar de todo o mal. O salmista Davi diz algo muito precioso neste texto do Salmos 34, verso 8, que é o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Deus quer que provemos da sua bondade. Ele não quer que provemos das amarguras e os sofrimentos, angústias que Satanás traz àqueles que estão em suas garras. Deus quer nos proteger. Ele quer colocar anjos ao redor de nós. Ele quer cuidar de nós como a menina dos seus olhos. Eu quero orar nesta hora para que Deus te proteja, para que Deus proteja a sua família, para que Deus proteja o seu trabalho e para que Ele proteja os seus negócios, para que Ele te livre de todo o mal e te dê uma vida vitoriosa neste mundo e também lhe dê todas as possibilidades como Ele tem dado, mas te ajude a caminhar na presença dEle para um dia você habitar com Ele eternamente nos céus. Oremos. Senhor, eu te agradeço pela Tua palavra revelada a nós. O Senhor sabia, ó Deus, quando ordenou ou quando iluminou os Teus servos lá no passado para escrever, ó Deus, relatar aquilo que aconteceu. O Senhor já sabia que isso seria bênção para as nossas vidas neste dia e não só neste, todos os dias da nossa vida. E eu olho, Deus, agora para o Senhor, olho também para a Tua palavra e eu peço que o Senhor tenhas misericórdia, Pai, do Teu povo aqui neste mundo. Quantas pessoas estão sofrendo, sendo vítimas de Satanás? Elas estão presas nas garras de Satanás, como estava aquele menino lunático, como estava aquele homem de Gadá. E estas pessoas, ó Deus, estão com as vidas arruinadas, com a família arruinada, com a saúde arruinada, com os negócios indo cada vez de mal para pior. E eu peço a Deus que o Senhor venha agora com a providência divina para repreender toda a obra das trevas, toda a força do mal. Extermina, Senhor, estes males destas vidas para que elas possam ser libertas e viver uma vida em pleno juízo, fazendo a Tua vontade, andando neste mundo sendo um instrumento nas Tuas mãos. Nós sabemos, ó Deus, que há pessoas que fazem obras de feitiço, obras de macumbaria, bruxaria, despachos nas encruzilhadas, nas matas, no cemitério. Ó Deus, se pessoas que me ouvem nesta hora tenham sido vítimas destes males, que o Senhor venha repreender e anular toda a força do mal que está atuando na vida destas pessoas, na família e nos negócios. Faça esta obra, Pai, liberta, tira todo o mal agora,
em nome do Senhor Jesus. Eu te peço ainda, ó Pai, nesta hora, que o Senhor entre com providência divina para curar as pessoas enfermas. Repreenda, Pai, toda doença, toda enfermidade. Ó Deus, o Senhor tem nos dado autoridade sobre as doenças, sobre os espíritos maus, e eu repreendo. Doença, saia deste corpo agora em nome de Jesus, independentemente de que origem seja. Se for de origem maligna, eu repreendo, saia agora em nome de Jesus, vai embora para nunca mais voltar. Meu Deus, supra as necessidades de todos, dê a tua bênção e a tua paz. Esta é a minha oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, e eu lhe convido a continuar assistindo as mensagens que nós temos disponibilizado no YouTube. Nós temos aí centenas de mensagens gravadas. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, entre lá, escolha várias mensagens que tem, e eu sei que vai abençoar a sua vida. E também peço para você divulgar, mande para os seus amigos, porque da mesma maneira que Deus lhe abençoou com esta palavra, Ele abençoará outras pessoas, e você será um canal de bênção na vida delas quando você passa a mensagem para elas. Então, que Deus te abençoe. Até em breve, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e a todas.